Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aula de hoje, cinemática. Nessa aula e na próxima aula, nós vamos estudar movimentos balísticos. Movimentos balísticos são aqueles que os corpos estão sujeitos apenas à ação da força-peso e da atmosfera que os envolve, ou seja, a resistência do ar. No nosso caso aqui do ensino médio, nós vamos tirar fora a resistência do ar. Então nós vamos analisar movimentos de corpos que estão sujeitos exclusivamente à ação da força-peso. Então nessa aula nós vamos falar sobre queda livre, lançamento vertical. Na próxima aula nós vamos falar sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Então vamos imaginar, eu tenho um corpo, por exemplo, essa caneta, eu deixo ele cair, a gente sabe que por causa da força gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos, a força-peso faz com que esse corpo caia. Se eu desprezo a resistência do ar, ele vai cair em queda livre, por isso que chama de queda livre. Ora, estamos falando de movimento, variação de posição. Se tem variação de posição, estamos falando em velocidade. Agora, se esse corpo está sujeito à ação da força-peso, é porque existe uma aceleração. Qual a aceleração? Aceleração da gravidade, fazendo com que esse corpo saia do repouso, caia em queda livre, livre da resistência do ar, sujeito apenas o quê? A aceleração da gravidade. Então, falou em queda livre, falou em movimento balístico, temos que nos lembrar da aceleração da gravidade. Então, está aqui o movimento de queda livre, o corpo sai dessa posição, começa a cair. Repare, ele vai variando a sua posição e esse espaço percorrido aqui, ele vai aumentando conforme o tempo. Por quê? Porque se o corpo está sujeito à aceleração da gravidade, a sua velocidade vai aumentando. Então o espaço percorrido por unidade de tempo aumenta. Nesse tipo de movimento aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a nossa trajetória. Por quê? Se eu tenho variação de posição, se eu tenho velocidade e se eu tenho aceleração, eu preciso determinar a minha trajetória para saber o sinal da velocidade, o sinal da aceleração, saber se esse movimento é acelerado, ou seja, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, ou se ele é retardado, velocidade e aceleração têm sinais diferentes. É muito conveniente aqui eu definir a minha trajetória para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Afinal de contas, o corpo está caindo, a aceleração da gravidade aponta para baixo. Então, no movimento de queda livre, é conveniente eu determinar a minha trajetória, e aqui é um movimento retilíneo, certo? É conveniente, a direção então é vertical, é conveniente eu determinar o sentido da minha trajetória de cima para baixo. Vamos fazer isso aqui então. Então está aqui a minha trajetória, direção vertical, sentido para baixo, aceleração da gravidade, também aponta para baixo. Pessoal, vocês já devem ter percebido que este caso eu tenho um movimento retilíneo, sujeito a uma aceleração da gravidade que é constante. Então, eu posso associar a esse movimento as equações do MUV, ou MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável. Por quê? A direção é uma reta, a aceleração é constante. Quem varia? A velocidade. Quais são as equações, então, do MUV, que eu vou associar ao movimento de queda livre? Então, está aqui um movimento de um corpo em queda livre, é um movimento uniformemente variado. Posso associar para esse movimento as equações do movimento uniformemente variado. Agora, se eu estabeleci como origem da minha trajetória a posição inicial desse corpo, eu sei o quê? Que o meu S0 é igual a 0. E a minha velocidade inicial, V0, também é 0. Afinal de contas, o corpo saiu do repouso. E quem que é a minha aceleração? É a aceleração da gravidade, né? A aceleração, então, é igual a G. E quem que é o S dessa equação? Distância percorrida, espaço percorrido. É exatamente a altura em que um corpo se encontra em relação ao solo. Então, vou colocar aqui também, S igual a H. Adotando essas condições,
Como é que vão ficar as minhas equações? Vou colocar aqui de lado. Vai ficar assim, pessoal, ó. Eu não tenho V0, a minha aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a velocidade com que o corpo vai chegar lá embaixo, ou em qualquer ponto, né, dessa trajetória, é a aceleração da gravidade vezes o tempo decorrido. Lembrando, meu instante inicial, então, é 0. A gente começa a contar a queda livre a partir do momento em que esse corpo é abandonado do repouso. A altura, S0 é igual a 0, V0 é igual a 0. A altura, então, pode ser calculada. Aceleração da gravidade, tempo ao quadrado dividido por 2. E o Torricelli fica como? V0 é 0. Então, a velocidade ao quadrado que o corpo vai chegar lá embaixo, quando ele for solto, abandonado em queda livre, é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade e a altura que esse objeto se encontra do solo, ou uma altura qualquer, que vai ser o que eu estiver procurando. Então, o movimento de queda livre não tem muito segredo, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Aplico as mesmas equações no MOVE, respeitando essas condições, eu reduzo as minhas equações a esse formato. Reparem, não são equações novas, são as mesmas equações adequadas a esta condição, tá? Então, vou sair aqui da frente, vocês darem um print na tela. Eu vou rearranjar a lousa para a gente falar de um caso especial de queda livre, que é a relação de Galileu. Não sai daí que eu já volto. Então aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a relação de Galileu. Vamos analisar este movimento deste corpo. Está em queda livre, saiu do repouso, sujeito apenas à aceleração da gravidade. No primeiro segundo, ele vai percorrer uma certa distância aqui, ó, que eu vou chamar de H1. T igual a 1. Esse H1, como é que eu calculo? GT quadrado sobre 2. Então, H1 vai ser como? GT quadrado sobre 2. E no instante seguinte, reparem, como ele está acelerado, ele vai percorrer uma distância maior, que a velocidade dele está aumentando, e assim por diante. No instante T2, ele vai percorrer uma certa altura, H2. Quanto que vale H2? Aqui é então T1 ao quadrado, H2 vale GT2 ao quadrado sobre 2. Mas esse instante T2, ele não é 2T1? Então vamos substituir aqui, ó, porque aqui foi no primeiro segundo, aqui no segundo segundo. Então, T2 vale 2T1. Vou substituir aqui, ó. G2T1, tudo isso ao quadrado, dividido por 2, tá? Como é que fica o H2 então, ó? H2 é igual a G4 vezes T1 ao quadrado dividido por 2. Reparem, H1, GT1 ao quadrado sobre 2. H2, GT1 ao quadrado sobre 2, vezes o 4. Vou colocar no outro formato. Estou fazendo passo a passo para ficar bem claro o que eu estou fazendo aqui, tá? 4 vezes G vezes T1 ao quadrado sobre 2. GT1 ao quadrado sobre 2 não é o H1? Então eu posso dizer que a altura que ele vai percorrer decorrido 2 segundos é igual a 4 vezes H1. H2, 4 vezes H1. Então eu posso dizer o seguinte, ó. H2 é tudo isso aqui que ele percorreu. Do instante 1 ao instante 2, ele percorreu quanto? H2 menos o H1. E eu vou chamar só esse pedacinho aqui, ó, de H, tá? Então, quanto vale H entre o instante 1 e o instante 2? Aquele H ali vale H2 menos H1. Mas H2 não é 4 vezes H1? Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes H1 menos H1, que é igual a 3H1.
Se a gente aplicar esse raciocínio para os próximos intervalos de tempo, a gente vai chegar na relação de Galileu, ou na proporção de Galileu para a queda livre. Vejam só, no instante de tempo de 0 a 1 segundo, qual a distância percorrida? Qual a altura? H1. De 1 a 2 segundos. 1 mais 2, 3, H1. De 2 a 3 segundos. 2 mais 3, 5, H1. E assim por diante. Então aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, de 8 a 9 segundos. Nesse intervalo de tempo, qual vai ser a distância percorrida? 8 mais 9, 17. 17 H1. Então, aqui são os intervalos de tempo, né? Essa é a relação de Galileu. Isso aqui é muito importante porque, dependendo do exercício, você lembrando dessa relação de Galileu, você resolve rapidamente no exercício onde essa lei, onde essa relação pode ser aplicada, tá? Então eu vou sair aqui da frente, ó, sair aqui da frente da tela. Vou apagar tudo para a gente falar sobre lançamento vertical. Não sai daí que eu já venho. Bom, agora para a gente analisar o lançamento vertical, a gente tem que imaginar o seguinte. A queda livre, eu simplesmente soltava o corpo, abandonava o corpo, naturalmente ele caía. No lançamento vertical, é óbvio, né? Se eu quiser que ele suba, eu tenho que lançá-lo com uma certa velocidade inicial para que ele possa iniciar seu movimento. Sai do repouso, sai com uma certa velocidade inicial, ele vai subir, vai parar e depois ele vai cair. Esse movimento de queda é o movimento de queda livre que a gente já analisou. O lançamento vertical, então, ele é um move exatamente como o queda livre, só que agora ele sai com uma certa velocidade inicial, sobe até parar e depois ele cai. Então eu posso aplicar as equações do move para ele? Posso. Quais são as equações do move? Então tá aqui, as equações do move. Bom, vamos analisar agora. Está sujeito a qual aceleração? A aceleração da gravidade. Agora é conveniente para mim adotar a trajetória, o sentido da trajetória para cima. Vejam só, quando eu adoto minha trajetória para cima, a minha aceleração da gravidade ela é negativa, mas a minha velocidade inicial é positiva. Para a gente analisar o lançamento vertical, além de toda a análise que a gente já fazia para o move, tem duas situações especiais que a gente pode analisar. Primeiro, é o tempo de subida. Qual vai ser o tempo de subida aqui? Repare, ele sai com uma velocidade inicial e para. Qual que é o tempo que esse corpo leva para subir? Vou jogar nessa equação aqui, ó. V é igual a V0 mais AT. Eu sei que a minha velocidade final é zero, né? Porque o corpo para e depois cair. 0 é igual a V0 menos... Por quê? Porque a minha aceleração da gravidade ela é negativa. Como que fica então o tempo de subida? O tempo de subida vai ficar como? Vai ficar menos V0 ali, com menos G. Tempo de subida, então, V0 sobre G. Tá? Repare, isso aqui não é uma equação nova. Não é uma equação nova. É uma dedução dessa situação usando essa equação. Outra situação interessante para a gente analisar, qual que é a altura máxima que esse corpo vai atingir saindo do repouso com uma velocidade inicial V0. Vejam só, aqui eu vou usar Torricelli, por quê? Eu não preciso do tempo, eu sei que a minha velocidade final é 0, V0 mais 2 vezes a aceleração, delta S. V0 é 0, né? 0 é igual V0 ao quadrado, né? V0 ao quadrado mais aceleração, qual é a aceleração da gravidade? Que agora eu sei que é negativo, então já vou colocar aqui, ó, menos 2 vezes G. E quem que é o meu delta S? É a minha altura máxima. É a minha altura máxima. Isolando aqui, a altura máxima é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Duas situações especiais
que é interessante, se não conseguir decorar, é interessante lembrar como a gente calcula para rapidamente chegar nessa equação e rapidamente resolver o exercício que você precisar, certo? Mas lembrando, não são equações novas, são apenas deduções partindo de entender como que é o lançamento vertical, utilizando as equações do MOVE. Então agora eu vou sair aqui da frente do quadro, para vocês darem um print nessa tela. Eu vou só apagar essa parte, que eu vou falar sobre o lançamento para baixo, certo? Não sai daí que eu já venho. Pessoal, o que é o lançamento para baixo? O lançamento para baixo é um movimento onde o corpo já sai com uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela é diferente de zero, claro, né? Se fosse igual a zero, seria queda livre. Então, essa velocidade inicial ela é diferente de zero. Ela é o quê? Aqui é conveniente, novamente, eu adotar a minha trajetória, o sentido da trajetória, para baixo. Por quê? Porque aí a velocidade inicial é maior que zero e a aceleração da gravidade também maior que zero. Lembrando, quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, esse movimento ele é acelerado. Nesse caso aqui, ó, do lançamento vertical, a velocidade V0 é maior que zero, mas a aceleração da gravidade a gente viu que ela é negativa. Por isso, esse movimento ele é retardado, por isso que ele sobe e para. Quando ele cai, é queda livre. E neste caso aqui, é um lançamento para baixo. Ele sai com uma certa velocidade inicial, é óbvio, né? Se ele tem a aceleração da gravidade, ele vai chegar aqui com uma velocidade V, que é maior que V0. Todas as equações do MOVE vão servir para esse caso particular aqui também, tá? Então vou deixar vocês darem um print nessa outra tela. E agora a gente volta com o exercício, vou colocar aí para vocês. Tentem resolver, já tem a resposta no exercício para você fazer, resolver com confiança. E depois eu venho com a solução. Então tá aqui, pessoal, vamos ler o enunciado com atenção? Então, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão, tá aqui o nosso foguete, e durante os 10 primeiros segundos ele tem uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí é perguntado qual que é a altura máxima que esse foguete atinge e o tempo total de permanência no ar. Então já podemos ver com atenção aqui essas duas informações. O primeiro, tempo total de permanência no ar é o tempo de subir, parar e descer. A gente não pode se esquecer disso. E o segundo é que durante os 10 primeiros segundos não é a aceleração da gravidade a que esse foguete está submetido. Ele está submetido a uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então nós podemos dividir este voo do foguete em 3 etapas. A primeira etapa com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. A segunda etapa, ele adquiriu uma certa velocidade, ele vai subir até parar, submetido à aceleração da gravidade. E a terceira etapa, queda livre. Então vamos fazer isso? Então como é que vai ficar a primeira etapa deste voo? Eu sei que eu vou chamar de T1, dura 10 segundos, e eu sei que ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então essa primeira etapa, ele vai chegar numa certa velocidade V1, que eu posso calcular como V0 mais AT, V1 é igual, V0 é 0, né? Ele sai do repouso, 5 vezes 10. Então, V1 é igual a 50 metros por segundo. E qual que é a altura que esse foguete vai atingir nessa primeira etapa? Bom, S0 é 0, V0 é 0, é A vezes T quadrado sobre 2. Então, essa primeira altura é igual a 5 vezes T quadrado, 10 ao quadrado, sobre 2. 10 ao quadrado, 100, vezes 5, 500, dividido por 2, H1 igual a 250 metros. Na segunda etapa, agora, ele saiu com uma certa velocidade, V0.
Qual vai ser então a distância percorrida na etapa 2? Aqui eu posso usar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Eu sei que esse foguete vai chegar lá em cima, velocidade final 0. A velocidade inicial dele é V1, né? 50 metros ao quadrado, menos 2G, né? Que é a aceleração da gravidade. E o delta S vai ser meu H2. Então, meu H2 vai ser como? 50 ao quadrado, 2.500, dividido por 2 vezes 10. Fazendo isso aqui, H2 é igual a 125 metros. Então, já posso achar aqui, ó, a minha altura máxima, né? Qual que é a minha altura máxima? A altura máxima é H1 mais H2. H1 mais H2. A altura máxima, então, 250 aqui H1 mais 125 é H2, 375 metros. Alternativa A. Vamos achar agora então o tempo de subida nessa segunda etapa. Eu posso usar o quê? Eu posso usar Watt de novo, né? Porque eu sei que a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 50, a aceleração é a aceleração da gravidade vezes o tempo. O tempo vai ficar como então? Que é o meu T2, né? Menos 50 sobre menos G. 50 sobre 10 vai ficar 5 segundos. Então, o tempo que ele levou para subir na primeira etapa, 10 segundos, na segunda, 15 segundos. Agora eu tenho a terceira etapa, que é queda livre. Então, para eu achar o tempo que ele levou para descer, G t quadrado sobre 2. Quem que é o H? 375. 375, então, vezes 2, dividido por G, que é 10. Isso aqui vai me dar o meu T3 ao quadrado. Fazendo as contas, T3 é aproximadamente 8,7 segundos. Então, qual vai ser o meu tempo total? T1 mais T2 mais T3. 10 mais 5, 15, mais 8,7, 23,7 segundos, tá? Então, a dica para resolver esse exercício, lembrando que nessa primeira etapa, aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e que o tempo total de permanência no ar é o tempo para subir e o tempo para descer. Tranquilo? Pessoal, então nós vimos hoje cinemática, queda livre, lançamentos verticais, lançamento para cima, lançamento para baixo. A gente não pode se esquecer que este movimento é um movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Todo o raciocínio que a gente usava no move até agora, inclusive as equações, eles valem para esse movimento, certo? Vou deixar uma lista de exercícios, tente resolver, reveja o vídeo, assista aos outros vídeos sobre move, se for necessário, consulte seu material didático, se mesmo assim você tiver dúvida, deixe nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo, que vai ser cinemática, balística. A gente vai analisar o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Aguardo você no próximo vídeo.